Eles chamaram Ló e perguntaram onde estavam os homens que ele estava hospedando. É quando Ló sai de casa, tendo cuidado de fechar a porta. E ele diz assim: não, meus amigos, não façam essa perversidade. E é nesse momento que ele oferece as suas duas filhas virgens. Mas disse para não fazerem nada com os hóspedes, porque eles se encontravam debaixo da proteção, debaixo do teto dele. E o vídeo de hoje é sobre isso. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clarinha. E agora nós vamos continuar a história, a última parte da história de Ló. Abraão estava sentado à porta, à entrada da sua tenda. Isso perto dos carvalhos de Mamre, na hora mais quente do dia. Então, quando ele ergue os olhos, ele vê 3 homens, não muito longe dali. Então, ele corre ao encontro daqueles homens e se prostra. 2 desses homens eram anjos. E o terceiro era, na verdade, o que é conhecido hoje como teofania, a manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus Cristo. E Abraão então oferece hospedagem a eles e eles passam um tempo ali. E quando esses 2 anjos então se levantam para partir, eles vêm lá embaixo Sodoma e Abraão nesse momento os acompanha para se despedir deles. E foi então que esses 2 homens partiram, esses anjos, na verdade, foram em direção a Sodoma. Porém, o Senhor ficou com Abraão. E em Gênesis 18, de 23 a 33, podemos ver o que acontece aqui. E Abraão então se aproxima dele e diz: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não tire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 homens forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. E quando o Senhor acabou de falar com Abraão, ele partiu, lembrando que Ló morava em uma das cidades condenadas. E ele estava sentado à porta da cidade ao anoitecer, quando vê 2 homens chegando. Então ele levanta e vai receber esses homens. Ele se prostra e pede que eles o acompanhem até em casa, oferecendo hospedagem, dizendo então que lá eles podem lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. Porém, esses 2 homens respondem que passariam a noite na praça, mas Ló insistiu tanto que eles acabaram concordando. Então eles acompanham Ló, que manda preparar uma refeição para eles. Ele assa pão sem fermento e eles comem. Fato é que eles não tinham ido se deitar ainda quando todos, a palavra diz todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa onde eles estavam. Eles chamaram Ló e perguntaram para ele onde estavam os homens que ele estava hospedando. E eles dizem para que ele colocasse aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relações com eles. Então é nesse momento que ele oferece as suas 2 filhas virgens. Porém, os homens gritaram para ele sair da frente e dizem assim: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? E disseram assim: faremos a você
pior do que a eles. E aqui fica clara a intenção de um ato de violência. Então, a palavra diz que eles empurram Ló com violência e avançam para arrombar a porta. Nisso, os anjos agarram Ló, puxam ele para dentro e fecham a porta. Depois, eles ferem de cegueira aqueles homens. E é assim que eles não conseguem encontrar a porta. E os dois homens, que são anjos, na verdade, perguntam a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer parente? Tire eles daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló vai falar com os noivos das suas filhas. Ele explica a situação, mas eles pensam que é uma brincadeira, que ele estava brincando. Então, quando já está para amanhecer, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo assim: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Porém, Ló hesitava. Então, os anjos agarraram ele pela mão, bem como a sua mulher e as suas filhas. E a palavra diz que eles tiraram eles dali à força e levaram a família para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E os anjos disseram para Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Fuja para as montanhas ou você será morto. E podemos ler em Gênesis 19, de 18 a 22. Ló, porém, disse assim: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. E Ló faz isso. E quando ele chega a Zoar, o sol já está nascendo. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Sim, ele destruiu aquela cidade, seus habitantes, os animais e a vegetação. Porém, a mulher de Ló olhou para trás, apesar do alerta que os anjos haviam feito, e ela acabou se transformando numa coluna de sal, em algumas versões numa estátua de sal. Fato é que depois disso, Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Eles ficaram morando numa caverna. E olha o que diz a palavra em Gênesis 19, 32 a 36. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. As duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, e esse é o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi, e esse é o pai dos Amonitas de hoje. E essa é a história de Ló. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar o like, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até um próximo vídeo.